Aí foi aquele problema que eu já falei, que aquelas limpezas dolorosas, para poder limpar, e formava, e também para tirar aquelas influências pesadas que grudaram, e isso também dói muito. Então ele é convidado a encarnar para quando no corpo físico ele passar esse morbo, essas doenças, as coisas todas para o corpo, e ele, quando morrer, ir para a terra. Muito bem. Trata-se de uma providência específica terapêutica e não punitiva, mas que, em face do seu magnetismo gravitacional muito denso, o espírito internado sofre tal ardência no seu processo purificador que ele se julga nas chamas do inferno. Então, vocês estão vendo, gente, que realmente foi bem dito, né? Aliás, na Igreja Católica, quando diz que tem o inferno, o purgatório, né, o paraíso. Só que o paraíso a gente vai explicar depois, adiante. E realmente ele sente essas queimadas, porque é horrível, ele sente dor. Então ele acha que ele está sendo queimado. E tem que fazer esse tratamento até ele mostrar-se melhor. Aliás, não limpa tudo, né? Conforme já foi falado. Não tem condições. Aí ele é obrigado a encarnar. Mas apesar do processo de cura ou purificação nos charcos astralinos, o que lembra algo do uso da lama medicinal aplicada na pele. E é muito difícil a absorvência completa da toxicidade do perispírito. Não sei se vocês já ouviram falar em certos lugares que as pessoas vão aqui encarnado nesses lugares e entram nessa lama e diz que é ótimo, gente. Passa sobre o corpo nos lugares onde a pessoa sente dor. Então é mais ou menos isso que acontece. Quase sempre ainda sobeja certa quantidade de resíduos nocivos, porquanto o lodo absorvente atua na camada periférica do perispírito do paciente em tratamento. Quer dizer, na parte periférica, na parte de fora. O saldo deletérico e das toxinas, ainda quando resulta da carga fluídica mórbida aderida nas vidas físicas, mas impossível de solução no espaço, então requer a drenação para a própria Terra, a fonte original de onde foi mobilizado. A fim do espírito drenar toda a carga fluídica nociva das vidas anteriores, ele precisa retornar nova existência cujo corpo carnal passa a funcionar como um mata-borrão vivo capaz de transferir o resíduo tóxico do espírito para o terreno. Depois da morte. Isso tudo depois da morte. E vocês, se vocês virem, às vezes nem assim, gente. Os pecados, tal acúmulo de malefício daquele indivíduo que ele fez contra ele, né? Contra ele, por exemplo, quando não se cuida, quando se suicida, tem um monte de coisa. E contra o próximo, que vocês viram quanto efeito que causa maledicência. Maledicência. Ah, mas eu já estava falando só que não sei o quê. Mas acontece que a pessoa maledicência, ela é viciada. Às vezes nem tem o porquê, ela já está falando, está dizendo, não sabe se é verdade, se não é. E com isso causa muitos danos. Até separação, gente. Teve um caso que eu nem vou contar porque não tem tempo. Mas uma senhora, muitos anos atrás, ela inventou, porque não era verdade. E houve um problema muito feio. A família, o casal se separou. Depois é que ficaram sabendo que não era verdade. E que era
inveja, ciúmes, raiva da pessoa. Só que a gente não precisa nem saber o que aconteceu, né? Vocês estão vendo tudo por aqui. Não preciso nem mais falar. No decorrer da nova encarnação, desde a infância até a velhice do organismo físico do homem, absorvem as toxinas ainda aderidas no perispírito, as quais desprendem-se de acordo com a lei da gravidade e o magnetismo específico da Terra. A todo o corpo físico é propício a atração fluídica e purificadora do perispírito, enquanto a morte carnal conduz esse mata-borrão do ser vivo para o túmulo, onde a fauna do sepulcro ultimina a tarefa desintegrante dos miasmas e resíduos perniciosos, os quais terminam incorporando no próprio campo etéreo físico da Terra. Então, isso daqui já foi falado, eu torno a falar, que é bom a gente lembrar, sempre quando a gente for praticar ou pensar, então nem se diga. Eu estava pensando, o que tem? Mas esse pensamento tornou-se sólido. O que tem? Né? Que nem adultério. Não precisa ter uma relação carnal. Só do cara pensar, ele já está cometendo o pecado. Depois passa para o lado de lá. Eu não sabia. Eu não fiz por querer, né? E fica por isso mesmo. Aliás, ele acha que iria ficar por isso mesmo. Mas tudo aqui que a gente faz, que a gente pensa que não tem problema nenhum, né? Foi uma brincadeirinha. Quando passa para o lado de lá, ele fica fora de si, porque ele é chamado para retificar aquilo que ele fez, né? Então, a gente tem que pensar, gente, que nosso pensamento não é fácil, não. Muitos pensam que a gente está pensando para a gente, mas não está não, viu, gente? Não estou pensando para mim, não. Aqui está assim de gente que está a fim de captar uma coisa errada minha. Pensei, vamos supor, aquela vizinha tem um carro, por que eu não tenho? Porque eu tenho ciúmes, porque isso aqui. Só isso. Já basta daqueles que têm inveja, que têm ciúmes, se aproximarem de mim. E aí começa. Se eu não rezar, se eu não procurar um novo caminho, aí eles começam a influir no meu pensamento aquilo que eu tenho que fazer para me piorar, porque eles querem que a gente piore e não melhore. Porque quanto maior o número de pessoas seres iguais a eles, melhor. Então, muito cuidado no pensamento. Bom, como já é dada a hora, eu me retiro, feliz por vocês todos.